Olá, eu sou o Rony de Melo, do canal Audiolivro de Melo. Hoje estaremos subindo para o nosso canal um conto de Monteiro Lobato, O Engraçado Arrependido. É um conto publicado no livro Urupês. A história acompanha Francisco Teixeira de Souza Pontes, um homem conhecido por fazer todos rirem, que decide levar a vida a sério, mas fracassa ao tentar ser respeitado pela sociedade e acaba tendo um final trágico. Este conto completo você vai ouvir no canal Audiolivro de Melo. Inscreva-se, divulgue o canal, clique no sininho, dê sua opinião sobre o nosso trabalho. Agradecemos muito a sua atenção. Então vamos ao conto O Engraçado Arrependido, Monteiro Lobato. Francisco Teixeira de Souza Pontes, rebento bastardo de um Souza Pontes de 30.000 arrobas, senhores de fazendas no Barreiro, só aos 32 anos de idade começou a pensar seriamente na vida. Como era engraçado por natureza, viver até ali por conta da veia cômica e com ela garantir a casa, mesa, roupa e tudo mais. Sua moeda corrente eram macaquices, piadas, anedotas de inglês e tudo quanto mexe com os músculos faciais do animal que ri, vulgarmente chamado homem, arrancando risos ou fazendo matraquear gargalhadas. Sabia de cor a enciclopédia do riso e da galhofa, o fuão pechincha, o autor mais sem graça que Deus pôs no mundo. Mas era tal a arte do Pontes que as insipidezas mais requentadas ganhavam em sua boca um xiste raro de fazer os ouvintes babarem por gozo. Para imitar gente ou bicho era gênio. A gama inteira das vozes do cachorro, do latido de acuar caititus ao uivo para a lua, e o mais rosnado ou latido, assumia em sua boca uma perfeição capaz de enganar os próprios cães e a lua. Também grunhia como porco, cacarejava como galinha, coachava como um sapo untanha, ralhava como mulher velha, choramingava como criança, calava-se como deputado governista ou discursava como patriota ensacada. Que voz de bípede ou quadrúpede não copiava ele às maravilhas, quando tinha pela frente uma plateia disposta a rir? Outras vezes descia a pré-história, como era homem de alguma instrução, quando os ouvintes não eram broncos, reconstituía os vozeirões paleontológicos dos bichos extintos, roncos de mastodontes ou berros de mamutes, ao se avistarem com peludos homos empoleirados em samambaias arbóreas, coisa de muito rir e divulgar a ciência do senhor Barros Barreto. Na rua, se flagrava um grupo de amigos parados na esquina, aproximava-se de Mansinho e Nhoque, dava um bote de mão na batata da perna que estivesse mais a jeito, era de ver o Pinote assustado e o Passa, nervoso do desavisado, e logo em seguida as risadas sem fim dos outros, e a do Pontes, que gargalhava de um modo tão seu, estrepitoso e musical, música de Offenbach. Pontes ria parodiando o riso normal e espontâneo da criatura humana e estancava de golpe sem transição, caindo num sério de comicidade irresistível. Em todos os gestos e modos, no andar, no ler, no comer, nas ações mais triviais da vida, o raio do homem se distinguia dos demais por torná-las prodigiosamente engraçadas, e chegou a tal ponto que nem precisava abrir a boca ou esboçar um gesto para que a humanidade se torcesse de rir, bastava sua presença. Mal o avistavam, as caras já refloriam. Se fazia um gesto, espirravam risos. Se abria a boca, uns se espichavam, outros afrouxavam o cós, terceiros desabotoavam os coletes, e se entreabria o bico, Nossa Senhora! Eram risadas escancaradas, eram relinchos, eram guinchos, engasgos, fungadas e asfixias tremendas. É da pele este Pontes. Chega, homem, você me afoga. E se o pândego se fazia de inocente com cara de bobo, mas o que é que eu estou fazendo? Nem abri a boca. Quá, 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 quá. E a companhia inteira, com as mandíbulas desconjuntadas, chorava no espasmo supremo dos risos incontroláveis. Com o passar do tempo, não foi preciso mais que seu nome para deflagrar a hilaridade.
Se alguém pronunciava a palavra Pontes, acendia-se logo o estupim das fungadelas, pelas quais o homem se eleva acima da animalidade que não ri. Assim viveu Pontes até a idade de Cristo, numa parábola risonha, a rir e fazer rir, sem pensar em nada sério. Vida de filador que oferece palhaçadas em troca de jantares e paga continhas miúdas com piadas de primeira. Um negociante que dele levava calote dizia-lhe um dia, entre frouxos de riso: "Você ao menos diverte. Não é como o major Carapuça, que dá calote de cara fechada." Aquele recibo sem selo mortificou um tanto o nosso pândego, mas a conta subia a 15.000 réis. Bem, valia a pedrada. Ainda assim, lá ficou a lembrança dela espetada como alfinete na almofadinha do amor próprio. Depois vieram outros e mais outros, estes fincados de leve, aqueles até a cabeça. Tudo cansa. Um farto daquela vida, o folgazão começou a sonhar com as delícias de ser levado a sério, falar e ser ouvido sem repuxo de músculos faciais, gesticular sem provar a quebra da compostura alheia, atravessar uma rua sem pressentir atrás de si um coro "Lá vem o Pontes", o tom de quem se espreme para conter o riso ou já se ajeita para uma boa barrigada de gargalhadas. Reagindo, Pontes tentou a seriedade. Desastre. Pontes, sério, mudava de tecla, caía no humor inglês. Se antes divertia como o palhaço clown, passava agora a divertir como o Tony. O estrondoso êxito daquilo que a todos pareceu uma faceta nova de sua veia cômica derramou mais sombras na alma do engraçado arrependido. Então era certo que não poderia traçar na vida outro caminho além daquele, agora odioso. Palhaço, então, eternamente palhaço à força? Mas a vida de um homem feito tem exigências sisudas, impõe gravidade e até uma casmurrice dispensáveis nos anos verdes, o cargo mais modesto da administração, uma simples vereança, exige na cara a imobilidade da idiotice que não ri. Não se concebe vereador risonho. Falta ao dito de Rebelais uma exceção. O riso é próprio da espécie humana, fora o vereador. Com o dobrar dos anos, a reflexão amadureceu, o brio se cristalizou e os jantares filados começaram a lhe deixar um gosto azedo. A moeda da piada ficou dura de cunhar, já não a fundia com o frescor antigo, já a usava como expediente de sobrevivência, não por pura folga despreocupada como outrora. Comparava-se mentalmente a um palhaço de circo, velho e cheio de achaques, que a miséria obriga a transformar reumatismo em caretas hilariantes como as quer o público pagante. Passou a fugir dos homens e gastou bons meses estudando a transição necessária para conseguir um emprego honesto. Pensou no balcão, na indústria, na administração de uma fazenda, na montagem de um botequim. Tudo era preferível à palhaçada de até então. Um dia, bem amadurecidos os planos, resolveu mudar de vida. Foi a um negociante amigo e expôs-lhe com sinceridade os propósitos de renegação, pedindo por fim um lugar na casa, nem que fosse de varredor. Mal acabou a exposição, o galego e os que espiavam de longe à espera do desfecho torceram-se numa gargalhada estrondosa, como sob cócegas. "Essa é boa, é de primeiríssima, quá, 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 quá. Com que, então? Quá, 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 quá. Você arruína os fígados, homem. Se é pela continha dos cigarros, vá embora, que me dou por bem pago. Esse Pontes tem cada uma." E a caixeirada, os fregueses, os vadios do balcão e até passantes que pararam na calçada para aproveitar o espírito, desandaram em quás, de matraca até doerem os diafragmas. Atrapalhado e seríssimo, Pontes tentou desfazer o engano. "Falo sério, e o senhor não tem o direito de rir. Pelo amor de Deus, não zombem de um pobre homem que pede trabalho e não gargalhadas." O negociante desabotoou o cós da calça. "Fala sério? Quá, quá, quá. Olhe, Pontes, você..." Pontes largou no meio da frase e foi-se embora com a calma atormentada entre o desespero e a cólera. Era demais. Então a sociedade o repelia, impunha-lhe uma comicidade eterna.
Correu outros balcões, explicou-se como melhor pôde, implorou, mas por voz unânime, o caso foi julgado uma das melhores piadas do incorrigível, e muita gente o comentou com a observação de costume. Não tem emenda ao raio do rapaz, e olhem que já não é criança. Barrado no comércio, voltou-se para a lavoura, procurou um velho fazendeiro que havia despedido o feitor e expôs-lhe o caso. Depois de ouvir atentamente as alegações, concluídas com o pedido do lugar de capataz, o coronel explodiu num ataque de hilaridade. O Pontes, capataz? Mas deixe-me rir, homem, que aqui na roça isto é raro. É muito boa. Eu sempre digo, graça como a do Pontes, ninguém. E berrando dentro de casa, Maricota, venha ouvir esta do Pontes. Nesse dia, o infeliz engraçado chorou. Compreendeu que não se desfaz da noite para o dia o que levou anos para se cristalizar. Sua reputação de pândego, de impagável, de monumental, de homem do chifre furado ou da pele, estava construída com cal muito boa e cimento rijo demais para desmoronar assim de repente. Urgia, entretanto, mudar de tecla e Pontes voltou as vistas para o Estado, patrão cômodo e único possível nas circunstâncias, porque é abstrato, porque não sabe rir nem conhece de perto as células que o compõem. Esse patrão, só ele, o tornaria sério. O caminho da salvação, portanto, passava por ali. Estudou possibilidades da agência do correio, dos tabelionatos, das coletorias e do resto, bem pesados os prós e os contras, os trunfos e os naipes, fixou a escolha na coletoria federal, cujo ocupante, o major Bentes, por velho e cardíaco, era de crer que não durasse muito. Seu aneurisma andava na boca do povo, com estouro esperado a qualquer hora. O ás de Pontes era um parente do Rio, sujeito ricaço, em vias de influenciar a política, caso se realizasse certa reviravolta no governo. Correu atrás dele e tanto fez para movê-lo à sua pretensão, que o parente o despachou com promessa formal. Vai sossegado, estourando a coisa por cá e estourando o teu coletor por lá, ninguém mais há de rir de ti. Vai e avisa-me da morte do homem sem esperar que o corpo esfrie. Pontes voltou radiante de esperança e aguardou pacientemente a sucessão dos fatos, com um olho na política e outro no aneurisma salvador. A crise veio afinal. Caíram ministros, subiram outros, e entre estes um politicão negocista, sócio do tal parente. Meio caminho já estava andado, restava apenas a segunda parte. Infelizmente, a saúde do major teimava em resistir, sem sinais evidentes de declínio rápido. Seu aneurisma, na opinião dos médicos que matavam pela alopatia, era coisa grave de estourar ao menor esforço. Mas o precavido velho não tinha pressa nenhuma de ir desta para melhor, deixando uma vida em que o destino lhe aconchegara ninho tão fofo e lá ia engambelando a doença com um regime ultrametódico. Se um esforço violento podia matá-los, sossegassem, não faria esforço nenhum. Ora Pontes, mensalmente dono daquela sinecura, impacientava-se com o equilíbrio desequilibrador de seus cálculos. Como desimpedir o caminho daquele estorvo? Leu no Chernovis o capítulo dos aneurismas e decorou-o. Andou indagando tudo quanto se dizia ou já se escrevera a respeito. Chegou a entender da matéria mais que o doutor Iodoreto, médico do lugar, o qual, diga-se aqui cá entre nós, não entendia de coisa nenhuma desta vida. O pombo da ciência, assim mordido, induziu-o à tentação de matar o homem, forçando-o a estourar. Um esforço o mataria. Pois bem, Sousa Pontes o levaria a esse esforço. A gargalhada é um esforço. Filosofava sanaticamente consigo mesmo. A gargalhada, portanto, mata. Ora, eu sei fazer rir. Longos dias passou Pontes alheio ao mundo, em diálogo mental com a serpente. Crime? Não. Em que código fazer rir é crime? Se o homem morresse disso, a culpa era da sua má horta.
A cabeça do maroto virou picadeiro de luta, onde o plano se batia em duelo contra todas as objeções mandadas ao seu encontro pela consciência. Servia de juiz à sua ambição amarga, e Deus sabe quantas vezes tal juiz prevaricou, levado de escandalosa parcialidade por um dos contendores. Como era de prever, a serpente venceu, e Pontes ressurgiu para o mundo um tanto mais magro, de olheiras fundas, porém com um estranho brilho de resolução vitoriosa nos olhos. Quem o observasse com argúcia notaria também o nervosismo dos seus modos, mas a argúcia não era virtude abundante entre os seus conterrâneos. Além disso, estados de alma do Pontes eram coisa de pouca monta, porque o Pontes, ora o Pontes, o futuro funcionário forjou então meticulosos planos de companhia. Primeiro era preciso aproximar-se do major, homem fechado em si e pouco amigo de conversa fiada, insinuar-se em sua intimidade, estudar-lhe as venetas e as manias até descobrir em que zona do corpo tinha ele o calcanhar de Aquiles. Começou a frequentar a coletoria com assiduidade, sob os pretextos variados, ora selos, ora informações sobre impostos, e tudo era ocasião para um palavreado manhoso, habilíssimo, calculado para abrandar a rispidez do velho. Também ia tratar de negócios alheios, pagar taxas, tirar guias, coisinhas. Fizera-se muito prestativo para os amigos que tinham negócios com a fazenda pública. O major estranhou tanta assiduidade e lhe disse isso, mas Pontes escapou da interpelação, montado numa piada de primeira, e preservou num bem calculado dar tempo ao tempo que fosse desbastando as arestas agressivas do cardíaco. Dentro de 2 meses, Bente já se habituara àquele serelepe, como o chamava, o qual, no fim das contas, lhe parecia um bom moço, sincero, amigo de servir e, sobretudo, inofensivo. Daí, a em dia de acúmulo de serviço, pedia-lhe um favor e depois outro, e um terceiro, e tê-lo, afinal, como uma espécie de adido à repartição, foi um passo. Para certas incumbências não havia outro. Que diligência, que fineza, que tato! Certa vez, ralhando com o escrevente, o major puxou aquela diplomacia como exemplo. Grande pasmado, aprenda com o Pontes, que tem jeito para tudo e ainda por cima tem graça. Nesse dia, convidou-o para jantar. Grande exultação na alma do Pontes. A fortaleza lhe abria as portas. Aquele jantar foi o início de uma série em que Serelepe, agora factotum indispensável, teve campo de primeira ordem para evoluções táticas. O major Bentes, entretanto, possuía uma invulnerabilidade. Não ria. Limitava suas expansões hilárias a sorrisos irônicos, piada que levava outros convivos a se erguerem da mesa, abafando a boca nos guardanapos, apenas lhe encrespava os lábios, e se a graça não era de finíssima agudeza, ele desmontava sem piedade o contador. Isso é velho, Pontes. Lembro ter lido isso no Almanaque Lammert de 1850. Pontes sorria com ar de vencido, mas por dentro se consolava, dizendo, dos fígados para o rim, que se não pegara daquela vez, de outra pegaria. Toda a sua sagacidade se concentrava no propósito de descobrir o fraco do major. Cada homem tem predileção por um certo gênero de humor ou piada. Este morre por piadas silenciosas de frades barrigudos. Aquele se derrete pelo xiste bonachão da troça germânica. Aquele outro dá a vida pela primeira gaulesa. O brasileiro adora a piada que põe a nu a burrice tamancuda de galegos e ilhéus. Mas o major? Por que não ria a inglesa, nem a alemã, nem a francesa, nem a brasileira? Qual seria o seu gênero? Um trabalho sistemático de observação, com a metódica exclusão dos gêneros já testados sem resultado, levou Pontes a descobrir a fraqueza do rijo adversário. O major lambia os beiços por histórias de ingleses e frades. Era preciso, porém, que viessem juntos. Separados negavam fogo. Esquisitices do velho, quando surgiam bifes vermelhos de capacete de cortiça, roupa xadrez, sapatões enormes e cachimbo, junto com frades redondos, apaixonados pela pipa de vinho
e pela polpa feminina, lá abria o major a boca e interrompia o serviço da mastigação, como criança a quem acenam com cocada, e quando o lance cômico chegava, ele ria com gosto abertamente, embora sem exagero, capaz de lhe destruir o equilíbrio sanguíneo. Com infinita paciência, Pontes apostou nesse gênero e dali não saiu mais. Aumentou o repertório, a gradação do sal, a dose de malícia e sistematicamente bombardeou a aorta do major com os produtos dessa hábil manipulação. Quando a história era longa, porque o narrador a enfeitava para esconder o desfecho e realçar o efeito, o velho se interessava vivamente e nas pausas manhosas pedia esclarecimento ou continuação. E o raio do bife? E daí? Mr. John apitou? Embora tardasse a gargalhada fatal, o futuro coletor não desesperava, confiando no provérbio da Bíblia que, de tanto ir à fonte, um dia lá ficou. Não era mau cálculo, tinha a psicologia a seu favor e teve também a seu favor a quaresma. Certa vez, terminado o carnaval, o major reuniu os amigos em torno de uma enorme piabanha recheada presente de um colega. A folia do intrudo relaxara a alma dos convivas e a do anfitrião, que naquele dia estava contente consigo e com o mundo, como se tivesse visto o passarinho verde. O cheiro vindo da cozinha, valendo por todos os aperitivos de garrafa, punha nos rostos um enternecimento estomacal. Quando o peixe entrou, os olhos do major cintilaram. Peixe fino era com ele, ainda mais preparado pela Gertrudes, e naquele banquete a Gertrude se superava num tempero que ultrapassava os limites da culinária e se alçava ao mais puro lirismo. Que peixe! Vatel assinaria com a pena da impotência molhada na tinta da inveja, disse o escrevente, sujeito lido em brilhante Savarin e os outros mestres do paladar. Entre goles de vinho generoso, a piabanha ia sendo induzida nos estômagos com religiosa unção. Ninguém se atrevia a quebrar o silêncio daquela beatitude bramatológica. Pontes pressentiu que era o momento oportuno do golpe. Trazia engatilhado um caso de um inglês, sua mulher e 2 frades barbadinhos, anedota que elaborara à custa da melhor massa cinzenta de seu cérebro, aperfeiçoando em longas noites de insônia. Havia dias já mantinha de tocaia, aguardando um momento em que tudo concorresse para que ela produzisse o efeito máximo. Era a derradeira esperança do Facínora, seu último cartucho. Se negasse fogo, estava resolvido. Metia 2 balas nos miolos. Reconhecia impossível fabricar torpedo mais engenhoso. Se o aneurisma resistisse àquele embate, então é que o aneurisma era uma larota, a aorta uma ficção, o chervonis um palavrório, a medicina uma miséria, o doutor e o durento uma cavalgadura, e ele, Pontes, o mais completo sem graça que o sol ainda aquecia, indigno, portanto, de se viver. Assim matutava Pontes, espreitando com os olhos da psicologia a pobre vítima, quando o major veio ao seu encontro, piscou o olho esquerdo, sinal de predisposição para ouvir. É agora, pensou o bandido, e com infinita naturalidade, pegando como por acaso uma garrafinha de molho, pôs-se a ler o rótulo. Perrins? Lian de Perrins? Será parente daquele Lord Perrins que passou a perna nos 2 frades barbadinhos? Inebriado pelo encanto dos peixes, o major acendeu um olho concupiscente, guloso de malícia. 2 barbadinhos e um lorde? A patifaria deve ser de marca XPTO. Conta lá, serelepe. E mastigando maquinalmente, absorveu-se no caso fatal. A anedota correu capciosa pelos fios naturais até as proximidades do desfecho, narrada com arte de mestre, segura e firme, num andamento estratégico onde havia gênio. Do meio para o fim, a trama empolgou de tal forma o pobre velho que o deixou suspenso, uma azeitona detida no garfo a meio caminho, um ar de riso, riso parado, riso estopim, que não é senão o armar do bote da gargalhada, iluminava-lhe o rosto. Pontes vacilou, pressentiu o estouro da artéria. Por um instante a consciência freou-lhe a língua,
Mas Pontes deu-lhe um pontapé e, com voz firme, puxou o gatilho. O major Antônio Pereira da Silva Bentes desferiu a primeira gargalhada de sua vida, franca, estrondosa de se ouvir no fim da rua, gargalhada igual a de Teufelsdrock diante de João Paulo Richter, primeira e última, entretanto, porque no meio dela os convivas, atônitos, viram-no cair de bruços sobre o prato, enquanto uma onda de sangue avermelhava a toalha. O assassino ergueu-se alucinado, aproveitando a confusão, esgueirou-se para a rua, qual outro Caim. Escondeu-se em casa, trancou-se no quarto, bateu os dentes a noite inteira, suou gelado. Os menores ruídos o encolhiam de pavor. Polícia? Só semanas depois é que começou a ceder aquele transtorno de alma que todos atribuíram à mágoa pela morte do amigo. Ainda assim, trazia sempre nos olhos a mesma visão, o coletor de bruços no prato golfando sangue, enquanto no ar ainda vibravam os ecos da sua derradeira gargalhada. Foi nesse estado deplorável que recebeu a carta do parente do Rio. Entre outras coisas, dizia o as: como não me avistasse a tempo, conforme o combinado, só pelos jornais vim a saber da morte do Bentes. Fui ao ministro, mas já era tarde. Já estava lavrada a nomeação do sucessor. A tua leviandade te fez perder a melhor ocasião da vida. Guarda para teu governo este latim: tarde venientibus ossa. Quem chega tarde só encontra os ossos. E sê mais esperto no futuro. Um mês depois, descobriram-no pendurado numa trave, com a língua de fora rígido. Enforcara-se numa perna de ceroula. Quando a notícia correu pela cidade, todo mundo achou graça no caso. O galego do armazém comentou para os caixeiros: vejam que criatura, até morrendo fez graça. Enforcar-se na ceroula, essa só mesmo do Pontes. E reeditaram um coro meia dúzia de quás, único epitáfio que a sociedade lhe deu.